Há mais de 3.000 anos, um povo escravizado se levantou contra o maior império do mundo antigo. Um líder carismático, 10 pragas, um mar que se abriu e uma longa jornada pelo deserto. Essa é a história do Êxodo, uma das narrativas mais poderosas da humanidade. Mas o que é fato e o que é fé? Hoje vamos explorar o Êxodo e a história dos hebreus do Egito à Terra Prometida. A história dos hebreus começa com Abraão, um pastor nômade que, segundo a Bíblia, recebeu um chamado divino para deixar a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e seguir rumo a Canaã. Seus descendentes formariam as 12 tribos de Israel, mas a jornada foi longa. A fome os levou ao Egito, onde, com o tempo, se tornaram escravizados. Aqui começa a saga que marcaria para sempre a identidade do povo hebreu, o Êxodo. Moisés foi salvo da morte ao ser colocado em um cesto e lançado no rio Nilo. Criado na corte egípcia, ele se revolta contra a opressão de seu povo. Fugindo para o deserto, Moisés recebe um chamado de Deus em uma sarça ardente. Ele se torna o líder escolhido para libertar os hebreus. Segundo o livro do Êxodo, a história de Moisés, o líder hebreu, é crucial para a narrativa. Quando jovem, ele mata um egípcio que espancava um hebreu e foge para o Midian, onde fica pastor de ovelhas. Lá, Deus lhe aparece em uma sarça ardente e o chama para libertar os hebreus da escravidão. Moisés retorna ao Egito para enfrentar o faraó, mas este se recusa a libertar o povo. Então Deus põe sobre o Egito 10 pragas, conforme o coração de Faraó ia se endurecendo ao longo deste processo todo. E são elas: a transformação da água do rio Nilo em sangue. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do Faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Infestação de rãs. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o Faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor. Deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Infestação de piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Infestação de moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do Faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Morte dos animais. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. Feridas e úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos, cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do Faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. Chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do Faraó e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa partir meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra.
Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Infestação de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Escuridão e trevas. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Mesmo após todas essas 9 pragas terem assolado o Egito, Faraó permanecia com seu coração endurecido, não permitindo a libertação do povo hebreu. Então veio a 10ª praga, morte dos primogênitos. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12:13. Com esta praga, Faraó tem seu primogênito morto. Este foi um golpe muito duro para o Faraó que, rendido, permite que os hebreus se vão. De acordo com a Bíblia, no Êxodo, o Egito sofreu 10 pragas. Mesmo tendo autorizado a saída do povo hebreu do Egito, Faraó se arrepende e decide perseguir o povo escolhido por Deus pelo deserto. O clímax da fuga foi a travessia do Mar Vermelho. A narrativa bíblica diz que as águas se abriram, permitindo a passagem dos hebreus e se fechando sobre os egípcios. Um milagre, segundo a fé. Mas o que dizem os estudiosos? A narrativa bíblica nos conta que o Faraó, arrependido, alvoroçava-se na carroça e, junto com seus generais, tentou perseguir os hebreus até o Mar Vermelho. Mas quando tentou atravessar as águas, estas voltaram a se fechar, sepultando-o e seus soldados. Após a vitória, Moisés e o seu povo passaram 40 anos no deserto, até que chegaram à terra prometida, a qual não entrariam. A narrativa do Êxodo foi fundamental para a formação da identidade judaica. O Êxodo, aliás, significa saída em hebraico. Este relato está no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, entre os livros do Pentateuco, ou Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A partir do Êxodo, o povo judeu passou a considerar-se livre e servo apenas de Jeová, sem dono, senhores humanos. Atualmente, o Êxodo faz parte do ciclo de festas judaicas de primavera, juntamente com o Purim e a Festa das Cabanas, ou Sucó, que recorda a estadia dos hebreus no deserto. É inegável o impacto do Êxodo na história da humanidade, especialmente para o cristianismo e o judaísmo, já que marcou a história de libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Para os cristãos, Moisés é um personagem importante. No Novo Testamento, Jesus é comparado a Moisés, e o Evangelho de João afirma que Moisés deu a lei, prefigurando a vinda do Messias. Segundo o livro do Êxodo, a história de Moisés, o líder hebreu, é crucial para a narrativa. O êxodo do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida é um dos eventos mais importantes da história do judaísmo. De acordo com a Bíblia, o êxodo do Egito foi um momento de libertação, mas também de salvação, pois o povo judeu era mortalmente ameaçado no Egito. Apesar de serem um grupo numeroso, os hebreus eram vistos como mão de obra barata, o que os tornava peças importantes para a economia egípcia. Os egípcios consideravam os hebreus como propriedade, impedindo-os de se reunirem em família. Na visão cristã, Moisés é um símbolo de Cristo, o Messias que liberta o povo judeu do Egito, mostrando que Deus é fiel às promessas. No Êxodo,
Deus demonstra poder e amor, livrando o povo hebreu da escravidão no Egito. Para os muçulmanos, Moisés é um dos profetas de Deus, e o Êxodo é um momento em que Deus prova seu poder. No islamismo, Moisés é considerado um profeta, e o Êxodo é um exemplo da intervenção de Deus na história. Após a vitória, Moisés e o seu povo passaram 40 anos no deserto, até que chegaram à Terra Prometida, a qual não entrariam. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, e Arão foi o líder da entrada na Terra Prometida. Arão morreu no Monte Hor, aos 120 anos. Não sabemos exatamente onde o êxodo aconteceu. O local exato do êxodo ainda é incerto, mas as teorias mais aceitas indicam que a saída do Egito ocorreu na península do Sinai. A arqueologia tem buscado evidências do êxodo por décadas. Algumas pessoas afirmam que não há provas conclusivas de uma migração em massa pelo deserto. Outras apontam para registros egípcios sobre um povo chamado Habiru, que alguns associam aos hebreus. Já achados em cidades cananeias, mostram destruições compatíveis com a chegada de um novo povo. Seria esse o vestígio da conquista da Terra Prometida? A narrativa do Êxodo nos leva a refletir sobre a luta da liberdade, a fé e a relação entre o homem e a divindade. A história de Moisés e do povo hebreu continua a inspirar e a desafiar os cristãos e judeus até os dias atuais. A história do Êxodo, do povo hebreu e do papel de Moisés é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. A narrativa bíblica nos convida a refletir sobre a condição humana e a buscar a liberdade e a justiça. Embora o Êxodo seja considerado um evento histórico por cristãos e judeus, estudiosos do mundo inteiro tentam desvendar o mistério por trás da história. Para os estudiosos, o Êxodo se trata de um enigma. Seria um acontecimento real ou um relato simbólico? No início, acredita-se que a narrativa do Êxodo tenha sido escrita para fortalecer a fé dos judeus durante o exílio na Babilônia. Seja lido como relato histórico ou metáfora espiritual, o Êxodo moldou a identidade de um povo e influenciou toda a civilização ocidental. No final, o Êxodo se torna uma metáfora de superação e fé. Mesmo diante da descrença, Deus liberta seu povo e o guia para a Terra Prometida. E assim chegamos ao final de mais um episódio importante da história do mundo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E no próximo vídeo falaremos da Grécia Antiga e a democracia de Atena. Até a próxima!